Tomara que não. E eu vou começando a introduzir a live, né? Enquanto as pessoas vão chegando. Primeiro, já gostaria de agradecer a presença de todo mundo que já apareceu aqui. Agradecer a participação da Yumi-san. E agradecer a Mirai JS. A minha Mirai não, Hikari JS, a pessoa da Satiko. Vamos lá. Essas lives que a gente vai fazer, como eu tinha comentado até nos stories também, são lives justamente sobre oportunidades de estudo aqui no Japão, né? Então, serão uma sequência de lives que a gente vai fazer, entrevistando, conversando com várias pessoas que têm experiências diferentes, para elas contarem um pouco, compartilharem um pouco de como foi esse processo de cada um para chegar até aqui, e também com a intenção, né, de fazer as pessoas saberem quais são as oportunidades que existem para vir para o Japão, para estudar no Japão, para desenvolver um futuro melhor ou diferente, ou enfim. Então a gente vai conversar sobre quais são essas bolsas de estudo no Japão, como foi que essas pessoas que estão estudando no Japão chegaram aqui ou chegaram nesse ponto, como que é a vida no Japão, assim, o cotidiano, né? E o que essas pessoas tiveram que fazer para chegar até esse ponto, né? E entre outras várias coisas. Inclusive, a gente vai deixar os comentários abertos, quem quiser fazer pergunta, eu vou ficar atento aqui para tentar pegar tudo. E se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, só mandar aqui, tá? Então, quem tiver interesse nesse tópico de estudar no Japão, de bolsa de estudo, fica à vontade para interagir, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está Por aqui tá iniciando ótimo. a Vale da Sensei mais maromba de A Sensei mais maromba de Belém está aqui para compartilhar com vocês dicas de treino. Hoje é o De treino da cabeça. suplementação. Hoje é de cabeça. Mas então, eu acho que é isso. Já passou 3 minutinhos de 8h30. Eu acho que a gente pode então começar, né, de fato, com as introduções. Eu vou começar por mim, daí eu passo para ti, Ayumi-san. Meu nome é Guilherme Monte, para quem não me conhece. Eu sou professor de japonês e atualmente eu moro no Japão, faço mestrado na Universidade de Hiroshima, tá? E eu vou estar sendo o host dessa live, facilitando aqui a conversa com a Ayumi-san. E hoje a gente vai conversar justamente nossa entrevistada do dia, a Ayumi-san. E aí eu vou pedir para a Ayumi-san fazer um de Koshokai simples e a partir disso a gente já puxa algumas perguntas. Pode ser? Perfeito. Bom, 皆さんこんばんは。こんにちは。おはようございます。Ayumiです。Eu sou a Ayumi, mais conhecida como apenas Sensei, né? Atualmente trabalho como professora de japonês até esse mês. A partir do mês que vem já vai ter algumas mudançazinhas. Mas sou nascida e crescida no Japão. Vim para cá, para o Brasil, com uns 15 anos, e meu português é a minha segunda língua, né? Minha língua materna é japonês. E eu enfrentei algumas dificuldades aí pela frente, que hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho, focando mais no intercâmbio, né? Que eu voltei para o Japão ainda para estudar. Mas caso tenha alguma curiosidade, né? Se tiver interesse na minha trajetória, pode mandar nos comentários ou nas caixinhas de pergunta. Obrigada. Eita, nossa, tem muita coisa aí que a gente já pode puxar, né? Eu acho que só essa parte da origem já dá uma live inteira. Então, isso é um fato interessante, né? De a pessoa ver alguém que fala japonês como língua materna e que tem essa conexão tão forte com o Brasil, né? Mas que, como tu falou, nascida e crescida no Japão. Então, por isso tem esse vínculo muito forte com o país e com a língua japonesa, mas ao mesmo tempo desenvolveu também a parte do português, né? Não perdeu esse vínculo com o Brasil. A gente conhece pessoas que moram aqui no Japão e que meio que segue outro rumo, né? Uhum. E assim, tudo bem. Mas no teu caso, foi uma coisa de juntar, né? O Japão e o Brasil e seguir sempre com os dois juntos. Tu pode comentar um pouco sobre isso, de como foi essa tua origem de nascer no Japão e por que que teve essa insistência
de continuar com português, vai aprender português? Pois é, na verdade, a história começa em 98, que eu sou de 98, né? Muitos descendentes de japoneses que nasceram aqui no Brasil decidiram retornar para o Japão para fazer dinheiro e conseguir ter algum patrimônio, né, maior aqui no Brasil. Mas como muitas pessoas, incluindo a minha mãe, acabaram ficando por mais tempo do que o planejado. Então, se de início, né, a princípio era 3, 5 anos para fazer dinheiro, mas a vida foi tão boa, é uma comodidade maior, né, digamos assim. E a gente decidiu, a gente não, né? Os meus pais decidiram ficar por mais tempo e eu nasci. Eu fui criada, né, made in Japan mesmo. Aí, tanto é que eu não tenho nem aquele cicatriz, sabe, dos latinos, que não tenho. Nossa! Isso aí já é uma baita diferença que eu tenho. Demais. Aí, o fato de eu ter aprendido português, né, foi devido à insistência da minha mãe, na verdade, de eventualmente voltar para o Brasil para tentar a faculdade do Brasil, a universidade pública. Porque no Japão, apesar de ter, né, instituições públicas, você paga ainda, né? Aqui no Brasil você não precisa pagar. Então, minha mãe sempre levou essa possibilidade, né, mais sério, né? Tipo, tem que voltar, né? Lá é gratuito. Então, fui colocada na escola brasileira desde criança. Imagina, uma criança que não sabe falar lá, lê, li, lolu, né? Como você, filha, se apresenta para a professora Letícia. Oi, meu nome é Angela. Não sabia falar português, né? Então foi aí que aprendi português, preparando, né? Inicialmente, claro, não entendi porque eu era criança, mas depois, passados anos, né? Quando realmente chegou o dia de vir para o Brasil, que eu comecei a mentalizar mais essa ideia de se ingressar numa universidade brasileira. E no final das contas foi isso que aconteceu, né? Sempre teve esse incentivo da tua família pela questão da educação mesmo, de manter as duas línguas para tu poder aproveitar as oportunidades que existem nos dois países, né? Então, no Japão tem muita coisa, mas no Brasil também tem, né? Achei interessante isso. E então, mesmo depois que tu veio para o Brasil, ainda ficou aquela coisa, né? Porque, enfim, tu nasceu no Japão, cresceu no Japão, tinha a cultura japonesa na cabeça, e aí chega no Brasil e vê uma coisa completamente diferente. E teve algum momento, então, que tu pensou assim, poxa, eu acho que eu quero voltar para o Japão, eu acho que eu quero tentar ir de novo, ou o que foi que te fez... acho que antes de a gente chegar no porquê, conta um pouco de o que tu fez, né? Depois que chegou no Brasil, fez a universidade no Brasil, quais foram as bolsas ou as oportunidades de estudo que teve aqui no Japão que tu conseguiu aproveitar? Acho que dá para a gente começar por aí. No Japão, né, que você Isso, pergunta. isso. Pois bem, assim, Guilherme, deixa eu falar um detalhe aqui bem interessante. Quando eu vim para o Brasil, eu vim com português que eu aprendi com os sulistas, né? O pessoal do Sudoeste. Então, Eita! o primeiro choque que eu tive quando eu cheguei aqui no Belém do Pará, que eu moro aqui em Égua, Belém, mana! foi tanto dialeto, era um outro português que eu não estava preparada para entender. Eu não tive aulas de papa-chipé, sabe? Eu não tive lições de não que não. O que é não que não? É não? Não que não é sim. Então, de início, eu tive aquele choque de tipo, nossa, que português é esse que eu não conheço? E eu tive o meu ensino médio aqui no Brasil. Então, antes de entrar na Legal. universidade, eu fiz primeiro, segundo, terceiro ano aqui no Brasil, o que foi uma boa preparação de língua belenense. Demais. Né? Aí, quando eu entrei na universidade, no meu terceiro ano, eu participei de um seminário, né, um congresso em São Paulo de professores de japonês, que mesmo morando aqui, eu tive a oportunidade de reaprender a língua japonesa para ensinar, né?
E um dos congressos que eu acho que o Guilherme-san deve conhecer, com certeza conhece, é o Hanbei Kenshi. E nesse congresso que eu participei, teve um dos integrantes que ele me falou: Ayumi, por que você não aproveita, né, para o período de universitário para fazer intercâmbio? Nunca me passou pela cabeça, Guilherme. Nunca me passou pela cabeça. Quando ele falou, tanto é que inscrições até já tá. Eu fiquei, dá tempo. Opa. Por que não? Assim que eu voltei para Belém, me informei melhor no consulado, que aqui a gente tem um consulado, né, escritório de consulado atualmente, e me informei, tentei, por sorte, né, ou por mérito, né, conseguir a ida para a Universidade de Tóquio, de Gakuge, né? Gakuge Daigaku. Sei. É a... Ai, como é que chama? Gakuge? Tem um nome em inglês, né? Enfim, Então, Universidade de Tóquio. Enfim. Eles chamam Tokyo Gakuge University, então... Bom, Gakuge, vamos falar um pouco então sobre esse intercâmbio específico. Vamos falar um pouco com mais detalhes, né? Na época, quando tu tentou esse intercâmbio, tu tinha quantos anos? Foi aí, tu estava fazendo faculdade, né? Estava na faculdade em Belém. E aí tu teve que terminar a faculdade para tentar essa bolsa ou fez no meio? Como é que foi esse processo? O programa que eu participei, ela é cultura e língua japonesa. É um programa para aprender melhor sobre a cultura e língua japonesa. Ela e quem não é que facilita? Quem é que fornece essa bolsa? É vinculada a qual órgão? É o MEXT, Ministério da Educação, Esporte, Cultura e Turismo o turismo a continuação, né? Foi o MEXT, o que também oferece graduação e pós-graduação. Isso. E eu também estou aqui por uma bolsa do MEXT, né? Então, para vocês verem como, às vezes, um mesmo fornecedor assim, de oportunidades de bolsa tem várias e você pode tentar ir se adequando, né? Àquilo que faz mais sentido naquele momento a cada pessoa. Então, no caso da Ayumi-san, ela veio pela bolsa de cultura e língua japonesa do MEXT, né? Exatamente. E aí, como é que foi? Esse programa, ela precisava, né, de 3 principais requisitos. Esse programa em específico, para brasileiro, tá? Que fosse estudantes da cultura do Japão ou da língua japonesa, letras em japonês, que aqui em Belém não tem. Ou estar estudando uma graduação nessa área, ou ser descendente. Então, eu me encaixo no descendente, porque a minha graduação, eu sou formada em estatística. Ou seja, não tem nada a ver com o Japão, né? Mas como eu me encaixava no quesito descendente, eu cumpri esse primeiro requisito. Então, quem está estudando algum outro assunto, mas que é descendente, pode participar. E quem não é descendente, mas que está estudando algum estudo vinculado à cultura japonesa, pode ser letra japonês, pode participar também. Exatamente. Certo. E o segundo ponto era não ser nem calouro, o primeiro ano, né, estudante do primeiro ano, e nem do último ano. Esse era o segundo requisito. Ou seja, como eu estava no terceiro ano, eu ainda estava ali... Foi perfeito. Foi perfeito. Inclusive, o rapaz que me recomendou essa graduação, acho que depois eu posso comentar o nome dele, mas é um influencer muito famoso daqui do Brasil. Ah, que legal. Já eu comento esse babado. E terceiro, era que para a faculdade que eu escolhi, ela precisava de nível acima de N2, do JLPT N2, né? Para essa faculdade. Mas acima do N2 pode ser N2 e N1 ou tem que ser N1? Não, pode ser N2 ou N1. Certo. Mas tem várias faculdades que aceitam N5, N4, N3 e iniciantes também. Então, isso vai depender de faculdade para faculdade. E, claro, além de tudo isso, estar saudável, né? Fisicamente, psicologicamente. Então, isso é muito importante. Que a gente vai enfrentar uma solidãozinha, né? Tem que estar preparado, né? Tem que ser forte. Acho que isso é um ponto que a gente pode abordar depois, né? Como são os primeiros momentos. E aí, qual foi o terceiro
eu anotei aqui que são, então, 3 requisitos, né? Ou ser Uhum, estudante de japonês ou descendente, esse é o primeiro. uhum, Não ser do primeiro nem do último ano. E o uhum. terceiro é como é? O Noryoku Shiken, né? Então, qual a sua Exato, capacidade com a língua japonesa. exato. Para essa bolsa específica ou para essa universidade que tu se inscreveu, precisava de um nível mais alto. Mas tem outras oportunidades, outras universidades que você pode tentar com outros níveis, né? Uhum, certíssimo. Ok. E aí, então, acho que a gente já pode puxar para cá. Daí, tu estava estudando estatística, não precisou finalizar o curso antes de fazer a bolsa? Ou Não, não, né? Foi junto. Então, não, como não podia ser do último ano, é isso. Então, estava pela metade, veio para cá e passou quanto tempo no Japão? Quanto tempo essa bolsa? no total, eu passei 11 meses, Certo. mas vai variar de faculdade para faculdade. Tem Ah, é? faculdade que oferece 13, 14, tem outros que oferecem só 8, aí o meu ofereceu 11. Entendi. Uhum. Mas é por volta ali de um ano, né? Nesse caso. Isso. Entendi. E aí, nessa época, tu tinha quantos anos? Eu tinha, quando eu me inscrevi, eu tinha 18. Ah, Quando eu recebi o resultado, eu tinha 19. E no uhum. Japão eu completei 20 anos, que é a idade de maioridade do Japão, né? Maioridade, nossa! Foi um combo perfeito. E aí, tem muita coisa que eu quero perguntar. Se alguém quiser perguntar a gente também, os comentários estão abertos, tá? A gente vai ficar olhando as perguntas de vocês. Podem interagir à vontade, a gente vai adorar responder. Nossa, então, tu morou no Japão até, sei lá, mais ou menos 15 anos, foi pro Brasil, e aí começou, né, ensino médio, faculdade, depois voltou pro Japão. Eu quero saber um pouco sobre como foi esse impacto para ti, né, de sair do Japão e voltar. Então, acho que uma primeira pergunta é qual foi a tua imagem do Japão? Qual foi, né, o que foi que tu, como é a impressão que Uhum. tu teve do Japão? E acho que podia comentar um pouquinho sobre como foi os primeiros momentos dessa vida no Japão, né? Depois de voltar. O que foi que tu sentiu? Se foi difícil, se foi solitário? Porque agora tu estava sozinha, né? Como Dessa vez eu é tinha que ido foi para ti? sozinha. Pois é, como eu vivi até os meus 15 anos no Japão em família, né? Sempre estava com a minha mãe, com a minha irmã. A minha visão, né, do que era o Japão era na cidade do interior, só tinha arrozal na minha volta. Final de semana ia para a cidade grande de carro, tudo fazia de carro. E Ah, eu morava lá no interior da província Aichi, hum, uma cidadezinha chamada, não na região de Mikawa, né? Okazaki, Shiryu, Anjo. Nessa região de Mikawa era onde eu vivia. E da segunda vez que eu fui já para a cidade grande. Eu fui para Tóquio, morei em Tóquio, né? Pela primeira vez numa ai, capitalzaço. a diferença é muito grande, né? Vixe Maria! Aí tudo eu fazia com trem, o que lá na minha região não dava para fazer, né? Na minha cidade natal. Agora, Tóquio, muita gente, muito carro, muito barulho, né? Se for bem centro, é bastante barulho. Mas apesar de ser muito tudo, de início eu estava muito sozinha, porque é a primeira vez que eu morei só, fiquei longe, né, da minha família. Então, nos primeiros 2, 3 meses eu ficava, nossa, o que eu vim fazer aqui? Ah, Mas ao mesmo nossa. tempo, foi só o começo, foi só o começo. Mas ao mesmo tempo, eu tava, caramba, eu tô aventurando, né? Eu tô passando por uma etapa aqui no Japão. É muito comum fazer Hitori Gurashi, morar só, jovem. Entrou na faculdade e faz Hitori Gurashi, né? Mora sozinho desde cedo. Uhum. E o fato de eu estar experimentando, né, digamos assim, essa tradição japonesa, de uma forma bem drástica, sair do país para estudar lá, era muito satisfatória. Porque, queira ou não, eu cresci no Japão, eu vi as pessoas fazendo isso, eu também queria fazer isso eventualmente. E eu estava lá Uhum. realizando um dos desejos de uma adolescente japonesa, digamos assim. Sim. De fazer esse pacote completo, né, na universidade japonesa também. Então, acabou que tu conseguiu experimentar a universidade brasileira e a japonesa também, né? Uhum. Com os aspectos culturais, eu acho que cada uma traz, né? Acho que no Brasil a gente
tem uma outra relação com essa forma de frequentar a universidade. Aqui no Japão, realmente, como eu falei, né, eu estou na Universidade de Hiroshima, então no meu laboratório tem pessoas que fazem graduação também. E Uhum. a maioria, elas vieram de outras províncias, eles têm o quê? 21, 22 anos, mais ou menos a cidade estão terminando a graduação agora. E aí Uhum. vieram de outras províncias e moram aqui sozinhos. Então, isso do Hitorigurashi é uma coisa muito comum desde Sim, cedo, né? Então, desde que sim, eles entraram na graduação, eles seguem morando sozinhos e cuidando de tudo da casa, tudo da vida, todos os estudos, sozinhos. Acho que é sim. um aspecto cultural que é bem diferente do Brasil, né? E Bem aí diferente.